Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é pegar um ponto da matéria de segurança da informação que é muito comum em concurso público. A gente vai falar sobre vírus, worms, pragas virtuais, sobre programas maliciosos, que a gente pode genericamente chamar de malware. Então, vamos juntos. Vamos embora. Qual seria a definição de um malware? Qualquer programa ruim, nocivo ao computador, é classificado como malware. Durante muito tempo, esses programas eram genericamente chamados de vírus. Então você ainda tem que tomar bastante cuidado nas questões para entender se o examinador ele está especificando o vírus como uma categoria ou se ele está generalizando o vírus como um malware. Então, isso é importante. Às vezes, você tem que ser menos rigoroso para ganhar o ponto na prova. Então, observe. Vou repetir. No passado, todos os programas ruins eram o quê? Vírus. Por isso que a gente tem, inclusive, antivírus. Criaram o termo malware, mas não se adota, por exemplo, com tanta frequência, anti-malware. Porque muita gente ainda associa o vírus a um gênero. Logo, você vai ter que distinguir o quão rigoroso você vai ser durante a questão. Se a questão compara os programas maliciosos, aí você tem que saber a categoria, você tem que saber as características do vírus para distinguir do spyware, do backdoor, do rootkit, dentre outros. Agora, se a questão vier toda certinha, né, e estiver colocando vírus como sendo um gênero de programa ruim, é interessante você abstrair e considerar aquilo verdadeiro. Olha o que eu estou colocando. Se a questão na prova colocar, vírus são programas maliciosos que causam danos ao computador, fazem com que a máquina funcione de forma inadequada. Tá certo. Tá bom. Vamos trabalhando aí a matéria e isso vai ficando mais claro. Então, o conceito genérico adotado atualmente é o conceito de malware. Malware é o programa malicioso. Como é que uma máquina pode ser infectada, pode ser contaminada por um código malicioso? Existem códigos maliciosos que exploram vulnerabilidades, conexões de rede, brechas em programas instalados. Existem programas maliciosos que se instalam a partir da autoexecução de mídias removíveis. Então, quando você coloca um pendrive, quando você coloca um DVD, é possível que ele execute alguma coisa automaticamente e essa alguma coisa tenha um código malicioso. Pelo acesso a páginas web. Quando você entra numa página, você abre a página. Então, se o teu navegador tiver configurado para executar scripts automaticamente, isso pode representar uma vulnerabilidade e a máquina ser infectada. Pela ação direta de atacante, um hacker pode invadir a sua máquina e colocar um código malicioso. Pela execução de arquivos infectados, que é o contato direto com aquele arquivo. Ou diretamente a partir de outros computadores, mídias. São meios que podem servir de porta de entrada para um vírus ou para um malware. Bom, vamos ver uma questãozinha já para começar a esquentar. Uma forma de se prevenir contra os códigos maliciosos, observe que ele coloca de maneira genérica, é não clicar em links recebidos por outras pessoas. Por quê? É possível que você receba e-mails contendo links, ainda supostamente enviados por pessoas conhecidas, mas que estão com a máquina infectada. Então, elas vão acabar enviando mensagens sem que elas consintam em esse envio. Ou seja, o fato de ser uma pessoa amiga, confiável, não justifica que você clique num link sem atenção, né, de maneira a clicar. Uma forma de se prevenir contra os códigos maliciosos é não clicar em links recebidos por outras pessoas, nem mesmo os recebidos por pessoas confiáveis, uma vez que não podem ser considerados totalmente seguros.
essa questão está certa. Legal? Tem gente que passa a ter a máquina contaminada e começa a escrever mensagens em redes sociais, começa a enviar mensagens em grupos, em listas de transmissão. E aí depois a pessoa vem falando, não fui eu não, não fui eu não. É porque a minha máquina está com um malware, né? Está com um programa malicioso e ela está replicando aqueles links. Se você clicar, vai acabar acessando esse arquivo malicioso e pode estar contaminando a máquina. Beleza. Vamos lá. Sobre malware, verifique as assertivas e assinale a correta. Em inglês, malware é a abreviação de software malicioso. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, já eliminei a letra A. 2. Trata-se de um código malicioso, um programa malicioso, um software nocivo, mal intencionado ou malicioso. Gente, o 2 é verdadeiro. Então a letra D está errada. É um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de informações, confidenciais ou não. O malware é um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio. O objetivo dele vai ser contaminar uma máquina, com o intuito de causar alguns danos. Pode fazer mal, pode alterar informações, pode roubar informações. São características. Então, o item 3 também é verdadeiro. O gabarito é o que? Letra B. Ok? Vamos para a próxima. Malware é qualquer software intencionalmente criado para causar danos a um computador. É a intenção. Observem que um programa, quando ele é desenvolvido, a pessoa que está escrevendo o programa, ela tem uma capacidade de criação ilimitada. Ela pode criar coisas boas ou ruins. Se ela criar coisas ruins, são códigos maliciosos, são malwares. E esse programa pode causar danos a um computador, a um smartphone, a um servidor, um cliente, a equipamentos conectados à rede. Hoje em dia, inclusive, com a internet das coisas, a gente tem uma série de dispositivos integrados à rede. Então, não só computadores ficam suscetíveis a vírus ou a malwares, mas também televisões smart, equipamentos que pertençam, né, à rede mundial, tornam-se vulneráveis a esses programas maliciosos. Então, a questão está certa. Vamos lá para a Prefeitura de Carnaíba. Pode-se afirmar que são tipos de códigos maliciosos. Aí você vai ter que conhecer as categorias. Existem vírus, worms, spywares. Agora, o firewall é um dispositivo de segurança. Não é um tipo de malware. O firewall vai ser como se fosse uma espécie de muro que vai proteger a máquina de intrusões. O firewall vai ser um filtro que vai controlar tudo que entra e sai da rede. Então, o gabarito é o quê? Letra D. E o que a gente vai ter que aprender? As categorias de malware. Nós temos 7 documentadas na cartilha, mais uma que foi criada posteriormente. Cartilha é tudo que a gente fala na aula tem que estar de acordo com um livro que você pode baixar gratuitamente em www.cartilha.cert.br. Isso para a gente vai ser como se fosse uma norma. As questões elas têm que estar de acordo com esse documento. Esse documento ele foi escrito em 2012. Então, de lá para cá, surgiram novos tipos de malware e o CERT começa a criar fascículos. E aí, há fascículos adicionais, né, muitos. E a gente tem, por exemplo, o ransomware, que entra como um programa malicioso adicional. Então, 7 estão documentados na cartilha, você vai baixar com um livro, e um você vai procurar o fascículo, que é o ransomware. Vamos lá. Quais são essas categorias? Vírus, worm, bot, spyware, trojan, que é o cavalo de Troia,
backdoor e rootkit. Esses 7 estão na cartilha. E o ransomware é o 8º que você vai baixar o fascículo adicional. Ok? Vamos lá para a Prefeitura de Pedro Rosário? Malware é qualquer software desenvolvido para a finalidade de fazer mal a um sistema de computador. A ameaça de software mal intencionada facilmente pode ser considerada como a maior ameaça à segurança da internet. Anteriormente, vírus foram mais ou menos a única forma de malware. Hoje em dia, a ameaça tem crescido para incluir networkware, worms, cavalos de Troia, spyware, adware e assim por diante. Existem muitos tipos diferentes de malware. São exemplos... E aí? Exemplos de malware, exceto o aprendizado de máquina, gente. Letra D. A letra D não é um malware. A letra D é, eu diria que uma ramificação da inteligência artificial, onde a gente utiliza o aprendizado de máquina para que ele realize classificações que podem ser supervisionadas ou não pelo homem. Então, esse ramo da inteligência artificial está em moda, inclusive já aparece em alguns concursos de noções de informática. Então, aprendizado de máquina corresponde à inteligência artificial e permite, por exemplo, que a máquina aprenda a classificar elementos, né, de acordo com as suas características, de uma forma supervisionada ou não. Eu estou sendo bastante sucinto nessa definição. Ok? Vamos que vamos. Vírus e worms são exemplos de malware. Cavalo de Troia também, spyware também. Lógico que a letra A, propagação não é malware, né? Mas todo vírus se propaga, então a gente abstrai essa propagação. Aprendizado de máquina realmente não tem nada a ver com tipos de malware. O gabarito é o que? Letra D. Bom, desses 8, a gente começa com uma importante divisão. Existem 4 tipos de malware que podem se propagar e outros 4 que não se propagam. Isso, para a prova, já é muito importante. Então, 2 grandes classificações seriam essas. Vírus, worm, bot e ransomware têm a característica de querer infectar outras máquinas, de se propagar. Já o cavalo de Troia, o spyware, backdoor e rootkit não se propagam. Isso despenca em prova. Tá bom. Agora, como ocorre a propagação? Dentre aqueles que se propagam, o vírus difere dos demais. Por quê? O vírus precisa de um hospedeiro. E aí, a gente começa a viajar. Eu começo a inventar umas histórias para tentar ilustrar e você não esquecer. Porque a gente tem que aprender para lembrar na hora da prova. Então, muitas vezes, ler não é suficiente. Muitas vezes, assistir uma aula não é suficiente se você esquece o conteúdo. E a história já serve para fixar. Então, vamos lá. Pensa comigo, pensa comigo. Fala sozinho, mas fala comigo. Imagina que você está numa sala e o chão está todo cheio de sangue. Metade do chão tem sangue. A outra metade não tem sangue. Essa metade que tem sangue, você sabe que ela está contaminada. Aquele sangue está com vírus que vai ser persistente ali naquele sangue e que vai ficar ali. Ou seja, tem um vírus no sangue. Ah, qual vai ser o vírus? Ah, escolhe um qualquer. Você não quer se contaminar. Então, você vai evitar o quê? O contato com o sangue. Uma pessoa que trabalha no hospital usa luva. A gente evita o contato com o sangue para
evitar o contágio. A minha pergunta é o seguinte: você tem que dormir ali. Você consegue dormir de boa? Metade da sala está com o chão cheio de sangue. Você vai dormir no chão. A outra metade não tem sangue. Você consegue dormir de boa? Acredito que sim, né? Ah, eu tenho medo de sangue. Ah, meu filho, vai pro cantinho da sala ali, dorme. Você é obrigado a dormir ali, então vai dormir ali, beleza. Agora, o vírus, ele não vai sair do sangue e correr atrás de você. Assim, eu tô querendo que você compreenda que o vírus, ele precisa de um hospedeiro. Então, você não indo lá colocar a mão no sangue, você não vai correr o risco de ficar contaminado. O vírus precisa do contato. Beleza? O vírus precisa que você tenha o contato. E para sobreviver, ele precisa de um hospedeiro. Se você limpar aquele sangue, depois de um determinado tempo, o vírus vai morrer. Correto? Agora, o que é um orme? Um orme, a tradução de orme é um verme. Aí, agora eu quero que você pense num verme. Que verme? Sei lá, meu filho, pensa num tapuru. Já viu um tapuru? Quer que eu mostre? Quando você deixa a comida lá um tempão, né, exposta lá no lixo, por exemplo, vem uma mosquinha, bota lá um ovinho, daqui a pouco tem um verme. Aí, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 100. O tapuru é tipo uma minhoquinha lá, um vermezinho, que vai ter 100, 1000, milhares. Então, imagina que você está numa sala e a metade da sala está cheia de tapuru. Tem gente que está pedindo para eu mostrar o tapuru. Metade da sala está cheia de tapuru. Tu não vai esquecer isso na prova, meu filho. Olha lá. Metade da sala cheia de tapuru. Você dorme de boa na outra metade? Fala para mim. Cara, dificilmente tu vai querer dormir. Porque, diferentemente do vírus, o tapuru anda. E se tu dormir, tá arriscado ao tapuru entrar no seu ouvido, no seu nariz. Então, o tapuru, ele explora vulnerabilidades. Ele vai procurar buracos, portas abertas e vai passar pela rede, contaminando outras máquinas. Diferentemente do vírus, que necessita de um hospedeiro, o orme, ele é autossuficiente, ele consegue andar e passar pelas brechas, pelas portas, para se espalhar. Então, em questões de concurso, isso já é muito importante. Todo vírus de computador se propaga como? A partir do contato. E ele precisa se anexar a arquivos existentes na máquina. Se você recebe um e-mail com anexo, e aquele anexo for um vírus, você corre o risco, se você abre o vírus, abre o anexo. Se você não executar o anexo e descartar aquele e-mail, está tranquilo. Agora, eu tenho uma máquina na rede com vírus. As outras máquinas só vão pegar o vírus se executarem aquele arquivo. Eu tenho uma máquina na rede com orme. Daqui a pouco estão todas infectadas, porque o orme vai arrumar um jeito de andar de uma máquina para outra. Então, diferentemente do vírus, o orme se propaga através da exploração de vulnerabilidades e conexões de rede. Ele também pode se propagar a partir da execução direta. Ou seja, se você for lá e enfiar o orme no nariz, ele vai ficar ainda mais feliz. Ele também se propaga a partir do contato, né? A partir da execução direta. Mas, diferentemente do vírus, ele não se insere em arquivos existentes na máquina. Ou seja, ele é capaz de se replicar automaticamente. Estou entendendo. O bot é um outro tipo de malware que se propaga assim como o orme. Logo, eu vou diferenciar o bot do orme, mas não pela propagação. Ok? E sim pela ação.
que a gente vai falar adiante. E o ransomware também se propaga assim como o worm, o bot. Beleza. Os demais não se propagam. Legal. Vamos para as primeiras questões. Vamos pegar a teoria e fazer uma questão. Teoria. Tem que estar documentado, né? O vírus se propaga se inserindo em arquivos ou programas existentes na máquina. Isso é a característica do hospedeiro. Para que seu computador seja infectado, depende da execução do programa, execução explícita do programa, que é o contato. Então, o vírus precisa do contato, abrindo o arquivo, e ele tem a característica de hospedeiro. Vamos lá para a Secretaria de Educação do Espírito Santo. Vírus é um programa, todo vírus de computador é um programa, todo malware é um software, software é programa, que pode se reproduzir, é comum, anexando seu código a um outro programa, ideia de hospedeiro. E aí, ele traz o conceito biológico, né, que é a analogia que gerou o termo. Da mesma forma que os vírus biológicos se reproduzem. Essa semelhança que fez com que esse programa de computador fosse chamado de vírus. Então a questão está certa. Vamos para a próxima. Um vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Até aí, beleza. O vírus se propaga como? Com hospedeiro. Se o usuário receber um arquivo com vírus e não executar o arquivo, seu computador não será contaminado. Perfeito. Se ele não executar, ele não teve contato. Então, item 1 é verdadeiro. Item 2. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução. Eu preciso ter o contato. Então, os dois itens são verdadeiros. Vamos ver. Considerando as duas afirmações, assinale a alternativa correta. As duas são verdadeiras e a segunda é a justificativa correta da primeira. Gabarito, letra A. A segunda não é falsa, as duas não são falsas. A segunda é verdadeira e é sim a justificativa da primeira. Gabarito, então, ficou letra A. Agora, como é que é o ciclo de vida de um vírus, né? Assim, o tempo de vida de um vírus? O vírus, quando ele infecta a máquina, ele tende a ficar latente. O que é um vírus latente? É um vírus que fica na máquina durante um momento inativo. Por quê? Ele visa, antes dele destruir as informações da máquina, antes dele causar dano ao teu computador, ele quer se replicar. Ele quer... Imaginem, se o vírus chegasse e já matasse logo a pessoa, em sequência ele ia morrer também. Então o vírus, primeiro, ele vai tentar se espalhar, né, para depois causar o dano à máquina. E durante nessa fase inicial, ele fica inativo. Depois ele se propaga. Em seguida, o que acontece? O vírus é ativado para realizar a função a qual ele foi planejado. E a função é realizada. Então, fase latente. O vírus está inativo, será ativado por algum evento. O que pode ser esse evento? Pode ser um determinado dia, algum evento. Determinado dia, no passado existia um vírus, por exemplo, chamado I Love You. O que era isso? Era um vírus que ele ficava latente no computador o ano inteiro. Ele só danificava a máquina no dia dos namorados. Acho que algum corno deve ter feito esse vírus, né? O objetivo dele era ficava lá na máquina, lá escondidinho e tal. Assim como I Love You, tinha o Sexta-feira 13, tinha o Chernobyl. Eram vírus que eles só eram executados, só acontecia de fato a ação em um determinado dia. Então, eles passavam o ano inteiro inativo. Fase de propagação. Coloca a cópia de si mesmo em outros arquivos. Fica se replicando. Fase de disparo. É ativado para realizar a função que é planejada. É o gatilho. Ali, o dia.
Assim como na fase latente, será ativado a partir de eventos quaisquer, tais como uma data, contagem de um número de vezes de replicação. Ah, se replicou 1000 vezes. Então já é legal, vou efetuar o gatilho, o disparo. E a fase de execução é quando ele está danificando propriamente dito. Tipos de vírus. Aqui a gente tem alguns tipos, né? O vírus de boot, ele está associado à inicialização da máquina. Inicialização da máquina. Vocês têm que lembrar o conceito de boot. O que é um boot? É um pontapé. Se alguém perguntar, quando é que o jogo de futebol começa? A maioria sabe. Quando o juiz apita? Claro que não, meu filho. O cronômetro ele tem que começar quando a bola rola. Então, o boot é a partida da máquina. É a inicialização da máquina. O vírus de boot ele tem que estar contextualizado com esse processo de inicialização. Ele vai infectar o setor de boot, ele vai ser carregado ao inicializar a máquina. O examinador ele vai atrelar o vírus de boot à partida do computador. Vírus de programa, vírus de arquivo, infecta arquivos executáveis. É o mais comum. Quais são exemplos de arquivos executáveis? Exe, com, bat, dentre outros. CMD, né? .exe, .com, .bat, .cmd são alguns exemplos de arquivos executáveis. Aí quando você instala o programa, você instala o vírus. E quando você executa o programa, você executa o vírus. Vírus de macro. Ah, esse é bem legal. Ele está associado a arquivos de editores de texto, planilhas. Esse vai ser melhor abordado adiante. Mas ele está relacionado com arquivos do Microsoft Office, do LibreOffice, que são arquivos que possuem suporte a esse tipo de programação de macro. Vírus polimórfico. O que é poli? Vários. Mórfico, forma. Então, o vírus polimórfico é aquele que vai mudar seu tamanho. E o vírus mutante é o que vai mudar sua forma de agir. Eles são volta e meia confundidos, gente. Embora haja uma diferença sutil. O vírus polimórfico ele vai alterar a forma, o tamanho. O vírus mutante muda a maneira de agir. E qual o intuito? Não ser identificado pelo antivírus, não ser reconhecido pelo antivírus. Agora, vírus stealth. Vírus furtivo. O que é isso? Stealth, o que é isso? Vocês talvez tenham assistido um filme, né, chamado Stealth, que era um avião que não era detectado pelos radares e tal. A ideia do vírus furtivo é não ser identificado pelos antivírus. Ele é projetado para não ser identificado pelos antivírus. Vírus Time Bomb é um vírus que é executado num determinado dia. A ideia de bomba relógio aqui é justamente a ideia do, olha, vou fazer um vírus para o dia de Natal. Quando todo mundo estiver feliz, que ligar o computador, ele, puf, apaga tudo. É um vírus Time Bomb. Assim como Chernobyl, assim como Sexta-feira 13, I Love You, foram vírus clássicos dessa categoria de Time Bomb. E o último aqui, o vírus Fileless, que é um vírus que não fica gravado no disco rígido. É um vírus volátil. Ele infecta a memória RAM. Aí você vai pensar assim, cara, mas que bobeira, um vírus que não vai ficar no computador, é só desligar a máquina que limpa. É verdade. O problema é que o fato dele não ficar no computador faz com que ele nem deixe rastros. Então, muitas vezes, você nem sabe que foi vítima desse tipo de vírus. Legal. Conhecemos os principais tipos de vírus. Vamos para as questões. Acerca do tipo de vírus, assinale as seguintes afirmativas. Item 1. Os vírus de arquivos infectam arquivos de programas. Item 1 é verdadeiro. Executáveis, né?
Os vírus de macros são vírus que têm seu código-fonte criptografado. Não é isso, não. Caracteres de programação são alterados para outros caracteres. Está errado. Vírus de macro tem que estar associados ao quê? Word, Excel, Writer, Calc, algum aplicativo que faça uso de macro. Então, item 2 está errado. O vírus de boot, que é a partida da máquina, infecta os arquivos de inicialização do sistema, escondendo-se no primeiro setor do disco e são carregados na memória antes do sistema operacional. Item 3 é verdadeiro. Então, gabarito, letra C de Charlie. Apenas na letra A está errado. Vamos que vamos. Polícia Civil do Maranhão. Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento por ele infectado é aberto. Documento. Quando ele falou documento, eu penso no Word. Tal vírus cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados são remetidos por correio eletrônico para outros usuários é conhecido como? Bom, eu acho que o mais difícil aí talvez seja a pessoa entender o conceito de macro. Logo, eu vou comentar um pouquinho sobre macro. Virou aula de Word? Ô, meu filho, presta atenção. Se uma questão colocar na prova, toda macro é um vírus, o que você marca? Você tem que marcar que está errado. Eu posso criar uma macro para automatizar um recurso, uma tarefa. Imagine, todo dia eu chego e faço a mesma coisa. Todo dia. Então, se eu tenho tarefas repetitivas, eu crio uma macro. Eu venho aqui, ó, exibir, macros, vou gravar uma macro. Nome da macro, todo dia. Essa macro vai ser associada ao atalho de teclado que eu vou inventar aqui, Ctrl 7. Gostei do Ctrl 7, vou criar um Ctrl 7. Observem que o meu ponteiro do mouse está com uma fitinha, indicando que ele está gravando. Vocês sabem que algumas vezes, alguns alunos falam que ele está com o formato de uma carinha. Eu não sei que chá é esse, não tem carinha nenhuma. Isso é uma fita cassete. Que é isso? Tá, é o ícone de que está gravando. Tá bom. Então, ó, começou. Rio de Janeiro, vírgula. Vou colocar o campo data. Inserir. Vou procurar aqui o campo data. Por quê? Todo dia a data muda. E eu não quero digitar, porque senão ele vai gravar a digitação. Renato da Costa. Todo dia eu tenho que fazer isso. Aí eu boto Renato da Costa centralizado, negrito, itálico, sublinhado. Pronto, todo dia eu tenho que fazer isso. Que droga, hein? Acabei minha macro. Vou lá e paro a gravação. Beleza. No dia seguinte, eu tenho que repetir aquele processo. Então, Ctrl 7. E aí, toda vez que eu quiser criar aquilo tudo de novo, Ctrl 7. Olha que bacana. Se alguém perguntar assim, macros são úteis? Cara, não tenha dúvida. As macros permitem que eu automatizem tarefas. As macros me permitem programar o Word, programar o Excel. Eu posso criar formulários, posso colocar caixas de texto para a pessoa digitar. Eu vou poder criar botões. Eu posso... Um nível hard, né? Se eu for um usuário avançado, eu vou programar os arquivos do Word e Excel com macros. Então, são ferramentas úteis. Macros podem agilizar a edição de documentos, como eu mostrei para vocês. O problema todo, gente, é que a liberdade das macros é a mesma de uma linguagem de programação. Capacidade de criação o quê? Ilimitada. Pode fazer coisa boa ou coisa ruim. Então, vamos agora pegar um outro contexto, um outro cenário. Vou contar um fato. Há alguns anos atrás, já prescreveu, eu fui dar uma aula presencial num curso e na hora do intervalo eu pedi para o rapaz da secretaria para olhar o Facebook. Eu pedi para usar o computador. Eu falei para ele, posso ficar aqui no intervalo? Ele falou, pode. Aí fui eu lá pro Facebook, comecei a olhar minha rede social. Rede social é uma cachaça, né? Aí pô, o tempo passou voando. E quando eu vi o relógio, eu falei, caramba, eu tenho que voltar para a aula. Aí larguei o computador lá e voltei para a aula. Nessa que eu estou dando minha aula, meu celular está lá tocando, tocando. E por mais que eu não quisesse atender, eu tenho filha, né?
tenho família, e acabei ficando preocupado com aquela ligação insistente. Era um amigo. Eu falei: "Velhão, tô dando aula, o que que é? É urgente?" Aí ele falou: "Cara, tu tá dando aula? Não é tu que tá escrevendo, não?" Eu falei: "Não." "Então dá uma olhada no teu Facebook, que estão colocando lá que você é flamenguista, que você gosta de homens assim, que não sei o quê, que não sei o quê, estão te zoando pra caramba lá." Eu falei: "O quê? Pegaram minha senha do Facebook, como é que é?" Eu falei: "Caramba, cara, eu esqueci de fazer o logoff no computador da secretaria." E o carinha lá, que era intimidade é uma droga, começou a me zoar, colocando mensagens como se fosse eu se fazendo passar por mim, mas óbvio, com conteúdos pra brincar comigo. Brincadeira de mau gosto. Falei: "Beleza." Terminei minha aula, falei: "Olha só, ô fulano, posso usar teu computador de novo?" Ele com o maior sorrisão rindo, né? "Pode, professor, fica à vontade." Falei: "Beleza." Olha aí, castigo vem a cavalo. O que que eu fiz? Eu fui lá em macro, presta atenção, gravar macro. Vou colocar o nome dessa macro de Flamengo. E vou associar essa macro a um Ctrl C da vida, porque eu sei que o Ctrl C ele vai usar. Toda vez que ele pressionar Ctrl C, vai fazer minha macro. E o que que a macro faz agora? Ctrl T, seleciona tudo, delete, salvar e sair. Isso que eu salvei. Olha o que que eu fiz, pessoal. Selecionei tudo, apaguei, salvei e saí. Agora, eu vou parar a gravação da macro. Acabou minha macro. Essa foi a sequência que eu gravei. Mas eu tava com tanta raiva dele, cara. E como eu sei programar, eu abri o código da macro, que é escrito em uma linguagem de programação chamada Visual Basic. Aí cai na prova de novo. Essa linguagem da macro no Word, no Excel, nos programas da Microsoft, é chamada de VBA. Aí eu fui lá na macro Flamengo e coloquei lá alguns códigos. Tem que lembrar. Tá, lembrei. Tchau, flamenguista. Tem que aprender essa programação? Não, meu filho, de jeito nenhum, até eu esqueço. Mas você tem que saber que essa linguagem chama-se VBA. Galera, tá bom. Vou fechar aqui. E agora vou pressionar o Ctrl C, só para mostrar para vocês. Ó. Quando pressionar Ctrl C, gente, eu sabia que em algum momento do dia ele ia usar o Ctrl C, porque é um atalho trivial. E aí, Ctrl C. O que vai acontecer quando pressionar Ctrl C? Selecionou tudo, apagou, salvou e saiu. Aí ainda apareceu esse tchau flamenguista. Aqui eu botei esse tchau flamenguista para aparecer 10 vezes. No dele, eu botei 100 vezes. E cada vez que ele clicava, esse negócio ia mudando. Aí tu imagina ele ter que ficar correndo atrás com o mouse, atrás do OK, 100 vezes. Depois de 100 vezes que ele fazia isso, o que que acontecia? Fechava. E aí, ele perdia tudo. Que droga! Toda vez, era isso? Toda vez que ele apertava Ctrl C, ele perdia tudo, ó. Aí ele ia procurar o arquivo dele lá, já era. Rapaz, o bichinho ficou nervoso. E o pior, eu estava inspirado. Eu salvei isso num arquivo de modelo padrão. Todo arquivo que ele criava ia com isso. E quando ele mandava para os outros,
infectava o computador dos outros. E aí a pessoa apertava Ctrl+C e a mesma coisa. Aconteceu com o computadorzinho da namoradinha dele, né, do irmãozinho dele. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, felizão, como sempre. Aí quando ele me viu, ele, professor, me ajuda. Eu falei, pois não. Meu computador tá com vírus. Eu falei, que vírus? Ele não tá de vírus Flamengo, perde tudo. Eu falei, né? Esse tipo de vírus é um vírus o quê? De macro, porque só funciona no Word. Galera, qual o moral da história? Macros são programas dentro de aplicativos como Word, Excel, Writer, Calc. Macros podem ser úteis porque você pode criar coisas boas. Macros podem ser ruins porque também pode criar coisas ruins. Então, se você recebe um arquivo que tem macro de uma pessoa confiável, se ela te explicar e você confiar, executa a macro. Se você recebe de uma pessoa que você não conhece, não execute as macros porque deve ser um vírus. Estou entendendo. Agora, deixa eu só, pessoal, rapidamente apagar essas macros, porque senão eu esqueço depois e é um sofrimento quando perde tudo. Então eu vou excluir logo, para não esquecer, porque senão no final da aula eu esqueço, já era. Muito bom. Vamos lá. Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento por ele infectado é aberto, podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um modelo. O gabarito padrão do documento no Word é chamado de modelo. De modo que cada novo documento criado sob esse gabarito seja infectado. Tal vírus, cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados são remetidos por correio eletrônico para outros usuários, é conhecido como vírus de macro. E como é que eu posso identificar um arquivo no Word para saber se ele tem macro? Quando ele tem macro, ele termina com M. docm, xlsm, pptm. O padrão é terminar com X. Com X não suporta macro. Se eu criar um arquivo com uma macro e salvar como docx, ele perde a macro. Então, para preservar a macro, tem que terminar com M. Se for um modelo, vai ser .m, xltm, potm, ok? Agora, se forem arquivos do Writer, Calc ou Impress, aí ele não tem esse quarto caractere. Aí não tem como saber. Quando você abrir, você vai escolher se quer executar ou não, dependendo do nível de segurança que tiver na sua máquina. Ok? Vamos para a próxima. Bora. Um programa do tipo vírus é tipicamente capaz de se duplicar e se inserir em programas ou em arquivos. Até aí, verdade. Alguns vírus são escritos em linguagens de comando de programas como editores de texto. Alguns vírus são escritos no próprio Word. E a linguagem é o quê? VBA. Essa questão está certa. Ok? O que é uma macro? Aí tem um slidezinho para documentar. Macro é criado em aplicativos de escritório, tais como editores de texto, planilhas, softwares de apresentação. Corresponde a uma sequência de comandos para automação, podendo ser associada a um atalho de teclado, um botão. Eu posso criar um botãozinho na barra de ferramentas. Ou um evento. O que pode ser o evento? Abrir o arquivo. Se eu salvar a macro com o nome autoexec, é suficiente para que ela seja executada ao abrir o arquivo. Aí você não precisa apertar atalho nenhum, você não precisa apertar botão nenhum. Então eu posso associar macros a eventos como abrir, fechar, passar o ponteiro, ok? Essa linguagem é a linguagem VBA, ok? Banco do Brasil. Qual o tipo de vírus que é ativado quando o disco rígido é ligado e o sistema operacional é carregado? O que é isso, gente? Isso é o processo de boot. Um dos primeiros tipos de vírus mais antigos e que infecta a partição de inicialização é o vírus de boot. Depois que você estuda, não tem como errar. Porque veja que as questões não deixam dúvida.
uma questão como essa é a tua teoria. Tu marcou a resposta, depois você vai estudar o quê? Vírus de boot é ativado quando o disco rígido é ligado. Você junta a resposta e o enunciado, virou a tua teoria. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra A. Beleza? Vamos lá para o Banrisul. Um escriturário recebeu por e-mail um arquivo infectado com vírus. Esse vírus, gente, se ele só recebeu o e-mail com arquivo, o que ele tem que fazer? Descartar o e-mail. Se ele abrir o anexo, é que ele se ferra. Então, o fato de ter recebido o e-mail já infectou o computador? Não. Infectará o computador se o escriturário abrir o arquivo. Letra B. Se ele abrir a mensagem e não executar o anexo, está tranquilo. O problema é o anexo. Não infectará o computador, está errado. Infectará o computador se o usuário baixar. Se baixar e não executar, está tranquilo. Embora seja meio doido, né? Para que eu vou baixar um arquivo que é suspeito? O ideal é que eu descarte o e-mail. Gabarito, letra B. Vamos lá. O vírus do tipo... O que é isso? Esse stealth é um vírus furtivo. É o lado do avião. O avião que passa pelo radar. Uma imagem, às vezes, é muito importante, gente. Olha aí, ó. Avião stealth. Vê se agora lembra do filme. Esse avião ele tinha característica de passar sem ser percebido. Então, o vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja principal característica é a inteligência, foi criado para agir de forma oculta e infectar arquivos do Word e Excel. O primeiro período já está horroroso. Qualquer arquivo, qualquer vírus que infecte o Word e Excel é vírus de macro. Não tem nada a ver com stealth. Então, essa questão está errada. Agora, como é que eu posso aproveitar uma questão errada? Eu posso riscar tudo que está errado. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo converter ela em uma questão certa. O vírus do tipo stealth foi criado para agir de forma oculta esse vírus consegue empregar técnicas para evitar sua detecção durante a varredura de programas antivírus. Se eu riscar esse trecho, eu consigo montar uma questão correta. Legal? Então, o gabarito da questão, obviamente, é errado. Teria que riscar tudo isso. Vamos lá para o Ministério do MTE. Quando ativado na máquina, a principal característica do vírus Time Bomb é sua capacidade de remover o conteúdo em 1 hora, ou em menos de 1 hora. Errado, pessoal. Eu sei lá se o Time Bomb vai apagar conteúdo, eu não tenho a menor ideia do tempo que vai demorar para ele apagar os arquivos. A característica do vírus Time Bomb é que ele vai ser executado em um determinado dia. Ele vai ficar latente na máquina e num determinado dia, pum! Então, exemplo dos vírus Time Bomb, I Love You, Sexta-feira 13. I Love You era só no Dia dos Namorados. Sexta-feira 13. Na década de 90 tinha gente que nem ligava o computador com medo. Então, o gabarito da questão está errado. Fileless. O que é um fileless? É um vírus que não fica registrado no disco rígido. É um vírus que só vai rodar na memória principal, que é aquela memória volátil. Tem como principal característica a ocultação do endereço de entrada localizado no setor de início do ponto de montagem do sistema de arquivo de disco rígido. Questão errada. Lembrem que quando ele fica no setor de início, ele é um vírus de boot. Essa questão está errada. Ok?
Legal. Então, fechamos as questões sobre vírus e agora a gente vai falar do worm. Bom, para falar do worm, me bateu aqui uma lembrança. Então, eu vou contar. Eu não gosto. Ah, meu filho. Se não gosta de ouvir as histórias, ainda bem que tem um PDF. Mas vale a pena ouvir a história para lembrar na prova. Vai por mim. Eu assisto em 2.0. Isso. Olha aí. Eu me lembro, né, deve ter mais ou menos aí uns 20 anos atrás, gente, uma das primeiras redes sociais que ganhou o Brasil foi o Orkut. E eu me recordo que eu estava no início de namoro, né, com a minha atual esposa, e eu ficava no Orkut, eu gostava do Orkut, era uma rede social legal. E eu ficava bastante tempo no computador. Ela virava para mim, volta e meia, e falava assim: Renato, o que você está fazendo? Eu falava: tô no Orkut. Passou uns 2, 3 dias, ela perguntou: Renato, o que é Orkut? Aí eu falei para ela: na época, a gente nem falava muito essa coisa rede social. A gente usava uma expressão que era site de relacionamento. Quando eu falei para minha mulher que eu estava num site de relacionamento, os olhos dela já deram aquela esbugalhada, né? Ela veio para cima de mim: o quê? Eu falei: calma, mulher, não tem nada de sacanagem, não. O Orkut é para relacionamento social, para aumentar meu networking, para eu conversar com os meus amigos de infância. Não tem nada a ver, parada tranquila, olha só. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um convite, porque na época, para entrar no Orkut, tinha que ser convidado. Então, a pessoa que era convidada, ela se sentia importante. Eu falei: olha, esse é um grupo seleto, só tem gente bonita, gente inteligente, vou te colocar aqui. Aí ela ficou toda feliz. Aí começou a usar o Orkut, ficávamos nós dois no computador e tal, lá, amarradão no Orkut. E eu me lembro, eu não tinha esse estresse de senha, nunca tive essas coisas, né? Minha vida era um livro aberto. Então ela entrou no meu Orkut num determinado dia e viu o raio de uma mensagem de uma mulher que eu nem conhecia, cara, uma mulher linda. A mulher escreveu lá: Renato, olha aqui as fotos da nossa festinha ontem. Caramba, cara. Quando eu vi que ela estava nervosa, eu falei: o que foi? Ela: quem é essa mulher? Eu falei: cara, não clica nisso não, vai por mim, não faz isso, não clica nesse link. Ela: quem é essa mulher? Eu falei: sei lá, cara. Eu sei que ela clicou no raio do link. Naquele momento eu tinha duas opções, né, pessoal? Ou eu perdia a mulher, ou eu perdia o raio do computador. E aí ela clicou no link, eu sabia que era uma furada, eu falei: não clica, mas não adianta. Quanto mais eu falava para não clicar, mais ela queria. E aí quando ela clicou, o que aconteceu? A minha máquina foi infectada por um worm. E aí? E aí, todo mundo começou a reclamar que era um tal de eu oferecer produto. Ah, era um tal de eu estar oferecendo Avon, oferecendo isso, oferecendo aquilo. E aí meus colegas falavam assim: Renato, eu recebi a mensagem tua com um currículo. Eu falei: cara, não estou precisando de emprego não, sou servidor. Ele: mas eu recebi teu currículo. Eu falei: cara, se tu clicar aí, tu vai pegar também. A minha máquina começava a mandar mensagem nas redes sociais, a minha máquina começava a mandar e-mail, a minha máquina começava a mandar mensagens em mensageiros instantâneos. Então, a minha máquina estava infectada por um worm, que ela contaminou clicando no link. O clicar no link poderia contaminar a minha máquina com qualquer tipo de malware. Poderia ser um vírus e apagar os meus arquivos, poderia ser um cavalo de Troia, poderia ser qualquer programa malicioso. Então, assim, clicar no link não justifica eu classificar como um worm. Mas a ação maliciosa dele ficar se replicando, propagando mensagens, se espalhando, é característica do worm. A ideia do worm é o quê? A autorreplicação. Então ele vai tentar explorar conexões de rede, vai tentar se replicar. Esse é o propósito do worm. Ok? Estou entendendo. Diferentemente do vírus, o worm não se insere em arquivos ou programas existentes na máquina. Ele vai se replicar de forma autônoma, sendo capaz de se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo pela rede, de computador para computador.
O que significa esse acrônimo, essa sigla que forma uma palavra? Escreva uma vez e leia muitas. Então, a pessoa que cria o ORM, ela escreve o código uma vez. Mas aquilo que ela escreveu vai se replicar tanto na rede que elas vão ler muitas vezes. Legal. Agora, já aconteceu no dia a dia de você... Você já se identificou com isso? As pessoas falam o quê? Ah, olha, desculpa, eu te mandei essa mensagem, mas não fui eu não, tá? Meu computador tá com vírus. Na verdade, ela deveria falar, meu computador tá com ORM. Mas as pessoas genericamente chamam tudo de quê? De vírus. Aí é um equívoco, é um erro. Numa questão de concurso, o vírus é uma coisa, o ORM é outra. Ok? Legal. Vamos para a próxima. Malware são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas. Legal. A alternativa que contém um programa capaz de se propagar automaticamente pela rede, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, é denominado ORM. Então, a partir de agora, sempre que você observar essa característica de propagação, você vai pensar no verme, você vai pensar no ORM. Pensa no Tapuru, pensa na história lá da minha consorte, né? ORM. Gabarito, letra A. E as outras opções? A gente vai aprender no decorrer da aula. Backdoor, que é uma porta dos fundos abertos, que log e captura teclas. O ransomware, que pratica criptografa arquivos para cobrar resgate. E o cavalo de Troia, que se faz passar por um programa útil. Vamos lá. O verme, o ORM, consegue fazer com que um computador infectado consiga, por meio da internet, infectar outros. Ah, isso é verdade. Porque o papel dele fica o quê? Se replicando. Qual o papel do ORM? Ficar se propagando, se propagando. Nessa, ele vai infectar outros computadores. Então, certa questão. Um ORM é um programa disfarçado que invade os sistemas com o único objetivo, publicidade. Já está errada a questão. O objetivo do ORM é o quê? Congestionar a rede, ficar se replicando. Ele pode ser usado para enviar spam, mas o ORM é uma coisa, spam é outra. Spam é uma mensagem indesejada, que normalmente tem um conteúdo de propaganda indesejada. Mas o ORM ele pode ser usado para a prática de spam. Nem todo spam é enviado por um ORM, pode ser enviado por uma pessoa, por um spammer. O ORM é o programa malicioso que se replica. O ORM ele tem o objetivo de quê? Consumir muitos recursos da máquina, congestionar a máquina. Esse tipo de vírus, não, esse tipo de malware não é nada inofensivo. Ele causa lentidão, ele congestiona a máquina, ele consome recursos. Então, essa questão está errada. Ele é um programa ruim. Ok? O ORM consome muitos recursos, deixando a máquina e ou a rede lentas. Ok? Tá bom. Qual a diferença entre o vírus e o ORM? Galera, não há diferença, tá errado. Tem que ter diferença. Qual a diferença? O vírus se insere em arquivos existentes na máquina. O ORM se replica de forma automática, independente. O vírus necessita ser executado. O ORM vai explorar vulnerabilidades. Então, ORMs não tem o poder de se autoduplicar? Está errado. ORMs têm o poder. ORMs não precisam de um arquivo hospedeiro? Isso é fato. Gabarito letra C. Vírus não precisa de um hospedeiro? Vírus precisa. O vírus também tem o poder de se duplicar. Ok? Gabarito letra C. Vamos que vamos.
Existem diversos tipos de códigos maliciosos, vírus, worms, cavalo de Troia, etc., com diferentes características. É correto afirmar que um worm, letra A, executa as funções para as quais foi aparentemente projetado, além de executar outras funções. A letra A é o conceito do cavalo de Troia. O cavalo de Troia se faz passar por um programa inofensivo, útil, mas possui código malicioso escondido. Letra B. Uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis é um conceito que vocês vão aprender chamado botnet. É a rede zumbi. Capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades, portas abertas, enviando cópias de si mesmo de computador para outro. Gabarito, letra C. Isso é o worm. Então, gabarito, letra C. E a D é o conceito do backdoor. Já vai anotando aí para depois, na hora de revisar, ficar mais fácil. A letra E é o bot. Ok? A, cavalo de Troia. B, botnet. C, worm. D, backdoor. E, bot. Legal. E o que é um bot? Ah, galera. Lá vou eu, né, para outra história. Ô, professor, para gostar de história. Tomara que ajude. Pessoal, eu tenho um amigo, é professor aqui do Estratégia e tudo, mas eu não posso, por questões éticas, eu não vou contar o nome. Só vou contar o fato. A gente conta o pecado, mas não fala o nome do santo. Então, esse meu amigo, o sonho dele é entrar pro Big Brother. É sério? O sonho dele, gente. Toda a edição do Big Brother ele manda vídeo. A facilidade que a gente tem de gravar, né? Tem estúdio em casa e tudo, ele manda vídeo. Ele é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito alegre, adora micareta, vai direto para Salvador, essas paradas assim, adora, adora, adora. Então, ele realmente ele tem um perfil do Big Brother. Eu acredito que ele vai conseguir entrar. Nas últimas, ele foi até quase que nas seletivas lá, tirou foto na cadeira do Big Brother e tal. Assim, ele tem essa vontade. E eu, né, falava para ele, ô, tu vai conseguir, cara. Bota maior pilha, maior moral, né? E ele fica assim o tempo inteiro. Aí, Renato, se eu entrar, tu vai votar em mim? Aí eu falo, cara, vou. Aí passa um tempinho ele, Renato, se eu entrar no Big Brother, tu vai votar em mim mesmo? Eu falei, vou, cara. Minha família toda vai votar. Eu, minha filha, minha esposa, todo mundo. Eu nem assisto muito esse Big Brother, não, mas se tu entrar, cara, eu vou assinar e tudo. E aí tô torcendo mesmo por ele. Aí ele, quantas vezes? Eu falei, sei lá, cara, mas 50 vezes eu voto por dia. Aí ele, pô, tu não gosta de mim, não. Aí começa. Deve ser, não sei, cara, bicho, né, ansioso. Aí eu falava, pô, cara, quer que eu vote o quê? Eu trabalho, eu dou aula, eu estudo. Ele, mas 500 vezes. Eu falei, cara, aí tu tá brincando comigo. Eu tenho que parar de trabalhar para ficar votando. Ele, eu te dou um dinheirinho. Eu, como assim? Se eu ganhar 1 milhão, eu te dou 100 mil. Aí meus olhos já começaram a, né? Aí eu comecei, tá, então, o que você quer? Eu quero ganhar. Eu falei, então peraí que eu vou te ajudar. Vamos pensar o seguinte. A gente pode criar um programa de computador que se replique como um worm. Esse programa de computador vai ser um bot. E a gente vai determinar o que esse robô vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse programa, aí eu vou ensinar esse programa a entrar no site, lá da Globo. Aí, entrar no link lá do Big Brother, depois clica lá no Bruno Lima e confirma. Eu vou programar ele para fazer isso 1 milhão de vezes. E esse programa vai se replicar na rede. Como é que é? Ops! No fulano. E aí, esse programa vai fazer 1 milhão de vezes. Pessoal, o que vai acontecer? Toda máquina infectada vai ficar votando, repetindo esse processo, votando. E ela vai se propagando para as outras também, e vai ficar votando também. E aí o meu amigo vai ganhar. Isso é possível? É possível.
para isso, inclusive, que os sites costumam colocar um mecanismo de segurança que é a CAPTCHA. Prove que não é um robô. Não é um robô. Como é que você prova que não é um robô? Aí você tem lá. Aí você tem que digitar aqueles caracteres estranhos. Não é? Você tem que provar que você é uma pessoa, que você é um ser humano. E aí, ele ficou lá, votando. Gente, para que um robô pode ser criado? Para qualquer coisa. Né? Para qualquer coisa. Vejam, tem professores, aí eu não vou falar nome mesmo, mas tem professores que têm muitos seguidores porque têm robôs. Eu já reparei que tem professores, até muito conhecidos, mas que não são meus amigos, mas que eu fiquei feliz quando começaram a me seguir. E o que eu fiz? Eu retribuí. Ah, cara, pô, aquele cara me seguindo, né? Eu vou seguir ele também. Aí passou uma semana, assim, eu por curiosidade fui olhar, ele não me seguia mais. Olha que infeliz. O Instagram dele tem um robô que aí ele segue 1000 pessoas num dia. Aí aquelas 1000 pessoas, né, por reciprocidade, seguem ele. Aí no dia seguinte ele deixa de seguir aquelas 1000 e segue mais 1000. E assim, ele vai ganhando seguidores, porque quando você vê que uma pessoa te segue, normalmente, se teu perfil for privado, então, aí mesmo, normalmente você faz o quê? Você troca aquele seguidor, né? Tipo, ah, eu vou aceitar você e você me aceita. Né? E assim, o cara vai ganhando seguidores. Ah, pessoal, isso não é justo. Eu também acho, mas é uma prática. Então, existem vários tipos de robôs. Qual o objetivo do robô? Realizar tarefas repetitivas. Tá realizando tarefas repetitivas na internet. E esse robô pode se replicar, contaminar outras máquinas, e com isso a capacidade computacional vai aumentar. Quando o robô ele contamina milhares de máquinas, essa rede contaminada passa a ser chamada de botnet, que é uma rede zumbi. Aí já muda o foco do robô. Normalmente esses robôs maliciosos que têm o intuito de criar botnet, eles vão ser comandados por um hacker. Para quê? Imagina que a sua máquina está infectada por um robô. Você nem sabe. E junto com a máquina de mais milhões de usuários, elas estão contaminadas por um robô. Num determinado dia, o hacker vira e fala assim, olha, máquinas infectadas no mundo inteiro, eu quero que entrem no site do governo. O que vai acontecer? Aquela porrada de máquinas entrando ao mesmo tempo vai congestionar, o serviço vai ficar indisponível e vai sair na televisão. Ah, o site tal sofreu um ataque, ficou inoperante por tantas horas. Por quê? Porque tem uma porrada de máquinas tentando acessar simultaneamente e elas estão sendo coordenadas por um hacker, né, que está usando essa capacidade computacional. Então, a ideia da botnet é formar uma rede zumbi. E o zumbi ele faz o que alguém manda. O que o mestre mandar, ele vai fazer. Certo? Existem botnets que servem para ataques, existem botnets que servem para minerar Bitcoin. Muitos órgãos públicos foram infectados por botnets para minerar Bitcoin. Por quê? Um Bitcoin hoje custa 300 mil reais. Se tu tentar criar um Bitcoin no teu computador, provavelmente você vai levar séculos. Então você vai morrer e não vai conseguir criar um Bitcoin. Mas quando você junta milhares de máquinas com o mesmo propósito, trabalhando em paralelo, realizando um processamento paralelo para criar um Bitcoin, quanto mais máquina, menos tempo. E aí alguém está colocando a tua máquina, gastando a tua luz para trabalhar para ele ganhar Bitcoin. E ele ganha dinheiro e você nem sabe. A ideia de uma botnet vai ser, então, controlar uma máquina, mas com o intuito dela realizar o quê? Ataques. E somando a capacidade computacional, minerar Bitcoin, congestionar serviços, são algumas ideias. Legal? Então, o que vai distinguir o worm do bot? O worm ele fica se replicando. O bot ele vai ter um mecanismo de propagação do worm para infectar mais máquinas e, com isso, permitir ao hacker ter uma capacidade computacional maior.
dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor que permite controlar a máquina do computador remotamente. Mas eu preciso que você entenda que no contexto do bot, a sua máquina não é o alvo, né? Tipo, ele não está querendo olhar as suas fotos. Ele nem sabe quem é você. Ele está querendo usar a capacidade computacional do teu computador para promover ataques maiores, para fazer coisas para ele. Um conjunto de computadores infectados por um bot caracteriza uma botnet. A botnet não é um malware. O bot é o malware. Botnet é uma rede zumbi. O aumento das máquinas infectadas contribui para maior eficácia e impacto nos ataques. Então, quanto mais máquina, maior a capacidade computacional para causar danos maiores. Legal. Vamos lá, pessoal. TJ do Rio Grande do Sul. Como se denomina o tipo de malware capaz de se propagar de forma autônoma? Até aqui. Pode ser o vírus? Não, o vírus não pode. Por quê? Porque o vírus precisa ser explicitamente executado pelo usuário. O vírus não se propaga de forma autônoma. Autônomo é o Tapuru, é o ORM, é o bot, porque o bot tem um mecanismo de propagação idêntico ao do ORM. Isso é, sem intervenção humana. O ORM ele vai se propagar, a partir do momento que ele infectou a tua máquina, ele vai tentar infectar outra, e assim vai. Explorando vulnerabilidades ou configurações de software instalados em computadores. Até aqui, gente, podia ser o ORM. Ou seja, podia ser o verme. Quando ele colocou aqui, ó, que pode ser controlado remotamente, aí descaracterizou o ORM e caracterizou o bot. A ideia de controle remoto é característica do robô. Por isso o gabarito é letra D. Ok? O ORM é uma coisa, o bot é outra. O que os dois têm em comum é o mecanismo de propagação, sendo que o ORM é para congestionar a rede e causar lentidão, consumir recursos, encher o saco. E o bot? O bot é para que alguém assuma o controle da sua máquina para realizar ataques. Utilize a sua capacidade computacional para fazer as coisas que ela quer. Então, esse controle remoto caracterizou o bot. Ok? Próxima questão. Agora, aquela questãozinha para aumentar a autoestima, né? Como é que é o nome dessa telinha para confirmação? A gente vê isso toda hora na internet. Mas nem todo mundo lembra que o nome disso é CAPTCHA na hora da prova. Capture você, né? Como se fosse para provar que você é realmente quem diz ser. Na verdade, aqui é só para provar que você não é um robô, que você não é um programa malicioso. Aqui nem é para autenticidade, porque você não dá teu nome, tua senha. É só para obter autorização de acesso. Isso é uma CAPTCHA. Com o objetivo de impedir a atividade de programas robôs, sites da área bancária e financeira têm implementado um mecanismo de segurança que gera uma imagem. Aí, hoje em dia, há muitas variantes, né? Onde você tem que clicar em fotos, mas são todas CAPTCHAs para provar que você não é um robô. Gabarito aí, letra B. Com o avançar da matéria, todas as outras alternativas começam a fazer sentido. Todas têm um contexto computacional. Mas eu estou me prendendo à resposta para manter uma sequência. Legal. Observem, naquele exemplo lá do nosso colega que queria ganhar o Big Brother, o programa vai ficar votando. Quando o site da Globo mete uma CAPTCHA, o programa não consegue saber o que está escrito aqui. Então ele não consegue preencher e não consegue passar para a próxima fase. Então, isso está protegendo o site da Globo. Galera, imaginem, uma empresa tem, sei lá, uma empresa tipo um Gmail da vida. Se o cara cria um robô para criar e-mail falso, imagina o prejuízo que o Google teria se tivesse um ataque desse, onde milhões de novos e-mails fossem criados. Ele ia começar a comprar discos, provisionar recursos e tal, à toa. Né? Porque se não forem pessoas de verdade, aquilo é um ataque. Ok?
Beleza. Agora, a gente vai para o quarto programa replicável, né? Esse é o que mais cai em prova, gente. Esse aqui tá na moda mesmo. Pode marcar ele com uma bruxa. Ok? O ransom é resgate. Bombeiro? Não, meu filho, não tem nada de bombeiro. É resgate de sequestro. É tipo, você vai ter que pagar para poder ter alguma coisa de volta. O ransom é um código malicioso que torna inacessível os dados armazenados no equipamento. Como? Fazendo uso de criptografia. Então imagina você ligar teu computador e aparecer uma mensagem dizendo que você tem 24 horas para pagar. Caso contrário, teu computador vai ser apagado, ele vai perder tudo. Dependendo daquilo que você guarda, você vai ficar desesperado. Como é que você se protege disso? Com backup. Se você tem um backup, você apaga tudo, inclusive o ransomware, restaura o backup e vida que segue. Mas se tu não tem um backup, aí tu chora. Chora por quê? Ou tu paga e não recebe nada e ainda perde o dinheiro e perde os arquivos, porque você está lidando com um hacker, você não está lidando com uma pessoa idônea. Então, nada te garante que tu vai pegar teus dados de volta. Ferrou. Bom, como é que o ransomware pode se propagar? Através de e-mails com códigos maliciosos em anexo, ou seja, a partir de um cavalo de Troia, por exemplo. Um cavalo de Troia, ele pode extrair ransomwares ou explorando vulnerabilidades ou conexões de rede. Computadores que não tenham tido atualizações de segurança. A gente teve, alguns anos atrás, um ransomware que explorou uma vulnerabilidade do Windows XP. Aí todo mundo que tinha o Windows XP se ferrou. Porque o Windows XP, como ele já está descontinuado, a Microsoft não lançava atualizações. Aí o risco de você ter um sistema desatualizado é porque se alguém descobre uma brecha, você não tem como nem corrigir aquela vulnerabilidade. Aí você se ferra. Então, há um ransomware chamado WannaCry. Ele contaminou milhares de máquinas no mundo e causou um prejuízo absurdo às empresas, às pessoas, ganhando muita evidência, né? São muitos ataques em órgãos públicos. A Prefeitura do Rio, em 2022, sofreu um ataque, ficou quase um mês sem sistema por causa de ransomware. As lojas Renner foram vítimas de ataque de ransomware, também ficaram dias com o sistema inoperante. A cartilha não documenta o ransomware, mas tem um fascículo lá na cartilha só de ransomware. Nesse fascículo, ele coloca como o ransomware pode se propagar. Ok? Existem dois tipos de ransomware para a prova, o Locker e o Crypto. Vale a pena entender a diferença. O Locker trava o computador. Você não consegue ligar a máquina, não consegue usar a máquina. Isso pode se estender também para celulares. E o Crypto? Criptografa os arquivos. De modo com que você consegue usar a máquina, mas não consegue abrir teu arquivo do Word, tua planilha do Excel. Ele vai pedir senha. E o resgate normalmente ocorre em Bitcoin. Você vai ter que comprar Bitcoin, pagar a pessoa em Bitcoin, justamente para não deixar rastros. Ele explica a chave dele de Bitcoin para você transferir. E quando você fizer o pagamento, ele supostamente te entrega a senha para você acessar seus dados. O WannaCry é o mais famoso, gente. É um dos ransomwares mais famosos. Observem aí. Ele pegou uma vulnerabilidade do Windows XP e contaminou milhares de máquinas. Ele exigiu o pagamento de resgate de $300 em 3 dias. Com isso, o que aconteceu? O Bitcoin disparou. O Bitcoin custava, sei lá, 10 anos atrás, 15 centavos, chegou a custar R$300 mil. E esses ataques de ransom, eles ainda alavancam o preço do Bitcoin, porque você tem que comprar o Bitcoin incondicionalmente para pagar o sequestrador. Então você não quer saber se o Bitcoin está barato ou caro, você compra. E como o preço do Bitcoin
é medido pela oferta e pela demanda, quanto mais gente querendo comprar, mais caro ele fica. Vamos ver, como é que cai na prova? Um dos malwares mais nocivos e difundidos atualmente é o ransomware, que atua por meio de algumas formas. O mais comum deles é o que permite o acesso ao equipamento infectado, mas impede o acesso aos dados armazenados. Ou seja, é o cripto. O que não permite acessar o computador é o locker. E o que permite acessar o computador é o cripto. Então, o gabarito aqui é letra E. Ok? Quando pensar em tipos de ransomware, só pode ser locker ou cripto. Então, só podia ser A ou E. Ele diz, permite o acesso à máquina. Então, não é o locker. Criptografou só os arquivos, é o cripto. Gabarito, letra E. Vamos lá para o IBGE. O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, usando geralmente criptografia e que exige pagamento de resgate. Pagamento de resgate, característica do ransomware. Letra C. E aí, pessoal, o assunto em si é curto, as questões tendem a ficar repetitivas. Essa é uma tabela só, a título de curiosidade, que mostra a evolução do preço do Bitcoin. Em 2018, o Bitcoin estava 55 mil. Durante a pandemia, o Bitcoin chegou a quase 300 mil. Então, é uma moeda criptográfica que agora também tem aparecido em prova. É interessante você conhecer o conceito do Bitcoin, conceito de blockchain. Ok? Vamos para uma questão da Polícia Federal. Vamos embora. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Até aí tudo bem. Ele pode se propagar assim como o ORM. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo, gente, é restaurando o backup. A maneira que a gente tem de mitigar, de minimizar o impacto desse tipo de ataque é com backup. Quando ele coloca, é recuperar os dados sequestrados na utilização de quebras por força bruta. O que é força bruta? Aí eu coloquei esse exemplo do cadeado para vocês lembrarem da aula de senhas, onde na academia eu tinha um cadeadozinho desse com 3 dígitos. Para abrir esse cadeado, eu demorei 20 dias, porque ele tinha 1000 combinações, eu fazia 50 por dia. Essa tentativa exaustiva para quebrar uma senha é chamada de força bruta. Sendo que a criptografia usada por esses programas maliciosos costuma ter 128 bits. Ou seja, vão levar décadas para você conseguir decriptar os teus dados por essa técnica de força bruta. Aí teu computador já nem serve mais, aquelas informações não têm mais sentido, serventia. Então essa questão está errada. A melhor maneira de se proteger de um ataque de ransomware, né? Lógico, as maneiras de se proteger, manter o sistema operacional atualizado, manter um bom antivírus, evitar clicar em links quaisquer, evitar executar arquivos suspeitos. Agora, a melhor maneira de mitigar o impacto é com backup. O backup é a solução, porque aí você fala para o hacker, dane-se, não vou pagar nada. Você limpa, formata a máquina, dessa maneira você vai excluir todas as informações, inclusive o ransomware, e restaura o backup limpo. O backup é a solução. Vamos lá para a questão da Polícia Rodoviária. Olha o que a Polícia Rodoviária fez. Ransomware é um programa malicioso, legal, que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. É essa a característica dele, gente? Ele vai entrar no meu arquivo criptografado? Não, não é essa a característica. A característica dele é criptografar os arquivos da sua máquina e não se inserir em arquivos que você criptografou como medida de segurança. Se alguém me perguntar, para que eu criptografo um arquivo? Para ninguém acessar. Por exemplo, tem um arquivo no meu computador que tem as senhas. Eu criptografei esse arquivo para ninguém ter acesso aos meus arquivos de senhas. Os meus arquivos importantes são criptografados.
O ransomware, ele não vai se inserir nos meus arquivos criptografados. O ransomware vai criptografar os meus arquivos para eu perder o acesso e ter que pagar. Então, essa questão está errada. Mas você vê como o examinador é maldoso, porque tem gente que vai aprender na véspera e vai levar para a prova que o ransomware trabalha com criptografia. E aí, quando lê, confunde. Mas você que aprendeu de verdade, sabe que, embora esteja vendo a palavra criptografada, está errada, porque ele não se insere em arquivos criptografados. Ele criptografa os teus arquivos para você perder o acesso a eles. Daí, a questão está errada. Legal? Bom, galera, no próximo bloco a gente continua com mais tipos de malware. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!